Olá, alunos! Nós estamos iniciando nossa aula de Ciências da Natureza. Eu sou a professora Auricélia Barroso e hoje nós iremos estudar um pouco sobre a teoria das placas tectônicas. As placas tectônicas são grandes blocos rochosos semirrígidos que compõem a crosta terrestre. A Terra divide-se em 12 principais placas tectônicas, as quais se movimentam sobre o manto de forma lenta e contínua, podendo aproximar-se ou afastar-se uma das outras. Na figura ao lado nós temos a direção das placas, nessa seta maior, e essa outra seta pequena, mais fina, nós temos o limite das placas tectônicas, como vocês podem observar na figura. A movimentação dessas placas tectônicas resulta na formação de montanhas, fossas oceânicas, atividades vulcânicas, terremotos e tsunamis. Em 1913, Alfred apresentou a teoria da deriva continental, que afirma que há milhões de anos as massas de terra formam um único supercontinente, chamado Pangeia. Essa teoria foi confirmada por sua sucessora, a chamada teoria das placas tectônicas. A teoria das placas tectônicas parte do pressuposto de que a crosta terrestre está dividida em grandes blocos semirrígidos, ou seja, em placas que abrangem os continentes e o fundo oceânico. Essas placas movimentam-se sobre o magma, impulsionando por forças vindas do interior da Terra. Portanto, a superfície terrestre não é uma placa imóvel, como era falado no passado. Nós temos agora as principais placas tectônicas, que são elas: a placa euroasiática, a placa indo-australiana, a placa filipina, placa dos Cocos, placa do Pacífico, placa norte-americana, placa arábica, placa de Nazca, placa sul-americana, placa africana, placa antártica e placa caribenha. As placas tectônicas ficam em constante movimento e ficam sob o magma, que são substâncias de alta temperatura, exercendo pressão uma às outras. Quando o movimento é mais intenso, elas provocam uma série de fenômenos da Terra, como nós já falamos anteriormente, que são os terremotos, vulcões, distanciamento entre continentes e etc. As principais placas tectônicas. A Terra atualmente tem pelo menos 12 placas tectônicas principais e muito mais subplacas de menores dimensões. Segundo a teoria denominada de tectônica das placas, nos limites dessas placas registra-se a grande maioria dos terremotos e erupções vulcânicas. Tipos de placas, nós temos aqui as placas oceânicas, as placas continentais e oceânicas e continentais. Nas oceânicas encontram-se no assoalho oceânico, como vocês podem observar na figura 1. As continentais situam-se sob os continentes, observa-se na figura 2. E na figura 3 são as oceânicas e continentais, situam-se sob o continente e no assoalho oceânico. Então, as placas no Brasil. O Brasil situa-se no centro da placa sul-americana, que possui uma área de 43,6 milhões de quilômetros quadrados e aproximadamente 200 quilômetros de espessura. Essa placa move-se para o oeste, afastando-se da dorsal mesoatlântica e aproximando-se das placas de Nazca e do Pacífico, como você pode observar na figura ao lado. Está localizado exatamente no centro dessa placa oceânica. O Brasil, como vocês sabem, quase não sofre grandes abalos, ou seja, ele fica no meio dessa placa. Por esse motivo, é pouco afetado por terremotos e vulcões. Há no país ocorrências de sismos de pequenas magnitudes, decorrentes do desgaste da placa. O período Triássico. Ainda pela teoria das placas tectônicas, no período Triássico, ou seja, mais de 200 milhões de anos, a África, América do Sul, Austrália e Antártida estavam unidas e formavam um só continente, que tem o nome de Gondwana. De lá para cá, esses continentes foram se afastando. Os cientistas afirmam que esse afastamento, chamado de deriva continental, ainda ocorre. Assim, o litoral do Brasil se afasta da África alguns centímetros por ano. Ao longo de mais de 200 milhões de anos, essa distância foi suficiente para formar o Oceano Atlântico, ou mais de 1.000 quilômetros de largura. Então, essa foi a nossa aula sobre as placas tectônicas. Bons estudos e até a próxima aula.